Vamos desligar os celulares, em nome de Jesus, amém. Vamos desconectar um pouco desse campo de interações externas para conectar com a mensagem de Marta. Então, boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que eu retorno aqui ao Teresa d'Ávila, como sempre, uma casa que tem sido muita expansão para aqui, para o bairro, né? É bairro de Barra, aqui é Barra, né? É considerado Barra? E aqui Chame-Chame, né? Essas regiões. Então, eu sempre que sou chamado, eu venho e com o maior prazer. E quando eles me dão a possibilidade de fazer a escolha do tema, eu sempre tenho feito, para quem não conhece, algumas pessoas aqui estavam na outra palestra, vocês duas lá e as senhoras aqui, é uma benfeitora chamada Marta. É um espírito que se comunica todos os dias, de domingo a sexta-feira, pela mediunidade de Marcel Mariano. Como tem Divaldo Franco, que é a mentora de Joana de Ângeles, Marcel, que milita hoje na Mansão do Caminho, é um médium baiano, de Juazeiro, que tem um trabalho muito de divulgação da doutrina maravilhoso. Eu particularmente sou fã, é um dos melhores oradores do meu ponto de vista. E ele hoje, há algum tempo, ele vem trazendo mensagens diárias de Marta. Já estamos em 900 e poucas mensagens. Quando chegar em 1000, ele já deve virar um livro, ou 5 livros de 200 páginas, ou 10 livros de 100 páginas. Faltam poucas. Eu me lembro que lá em fevereiro e março eu perguntava a ele, eu sentia que em novembro, dezembro ele estava chegando em 1000. Eu vou perguntar ele hoje de noite, Marcel, está em quantas já? Porque quando chega em 1000 ela vai fechar o projeto, parece, e aí deve fazer esse movimento. Ela não titula nada, ou seja, o título quem está dando sou eu. Por que eu estou dando título? Porque eu publico no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal, Flávio Nery de Azevedo, que todos os dias eu gravo a mensagem dela. De hoje eu não gravei, vou gravar depois que eu chegar hoje à noite. O ideal seria de manhã, porque ele manda às 6h25 da manhã. Ele acorda às 4h20 da manhã para ler alguma coisa, embaralhar a cabeça dele, ele disse, para evitar que ele contamine a mensagem e ficar isento para que a benfeitora Marta, que está em torno hoje, que foi envelhecendo junto com ele, aparenta uma senhora de 60 e poucos anos, ela possa escrever, onde ele se desloca do corpo. Ele fala que ele se desdobra, fica sentado numa cadeira, enquanto ele permite que o corpo dele seja utilizado de forma que ele não interfira, ou a mínima interferência possível, para que ela escreva o conteúdo do que ela deseja escrever. E é óbvio que algumas mensagens têm sido polêmicas. Algumas chegam aí para as pessoas, nessa época de polarização, que as pessoas chegam a mandar mensagem para ele: pô, hoje Marta está meio inclinada para não sei o quê, hoje Marta está inclinada para o partido B. Só que vocês têm que entender uma coisa, eu falei isso há pouco, lá no Centro Espírita Luz e Caridade, o Espiritismo não tem partido, ele não é nem de direita nem de esquerda, ele é do alto. Jesus não é nem de direita nem de esquerda, ele é do alto. Essas divisões quem faz são os humanos, nós que fazemos. Então, quando vocês virem algum tipo de discurso de um lado ou de outro, tem coisas da esquerda que são favoráveis ao cristianismo, tem coisas da direita que são favoráveis ao cristianismo. Onde tiver o amor, onde tiver o bem, onde tiver coisas que sejam elevadas, ali o Cristo estará, ali o Espiritismo vai compactuar. Então isso é importante dizer. Então, quando ela escreve mensagem como essa, ela, para mim, foi muito impactante, mas não foi essa que gerou um problema maior, foi na de domingo, foi do dia 6, vejam do dia 6 no meu canal. Aí eu falei com o Marcel, que mensagem maravilhosa, adorei, porque fala dessa polarização, do que está acontecendo depois da eleição, e aí parecia que era inclinado a uma denominação partidária, mas não é. Aí Marcel falou: Flávio, como é que eu posso? A gente escreve de um jeito, agrada a um, escreve de outro, agrada a outro. Quem escreve é ela, não sou eu. Então eu estou lá me colocando à disposição para que ela faça o que ela quer, e o espírito é o espírito de escola, como é Manuel, Joana de Ângeles, Manuel Flamengo Miranda, Pititinga, Marta. Esses são espíritos que estão no nível, não são puros, mas eles são espíritos que são diferenciados. Senão estaria guiando um médium como o Divaldo, como a mentora dele, Joana, e Marcel, que é Marta. Eu sou fã incondicional, dela. Então a mensagem de hoje, que ele intitulou, ele intitulou porque eu tenho pedido a ele: me ajude a titular, porque eu estou botando o título, não tenho mais criatividade, eu já estou em 390 já, ele já escreveu 1000, não tem título em nenhuma. Talvez quando ela publicar o livro, ela vai fazer título para cada um ou não, ou pode ser igual o livro de Joana, Vida Feliz, que não tem título, pode ser. Mas eu, para publicar no canal, se eu vi que quando eu boto o título, repercute mais para o algoritmo, o algoritmo, ele consegue perceber, quando a gente bota o título assim, por exemplo, Sociedade Metamorfose, essa já teve 300 e poucas visualizações em 2 dias, a outra, que eu não boto o título impactante, tem 100 visualizações, não é por causa do conteúdo, é o algoritmo, você já manja, né?
que há uma manipulação ali, que ele joga aí, dá visibilidade se você curte, se você comenta. Então o que eu estou dizendo é, a mensagem de hoje vai ser baseada nessa psicografia que foi feita no dia 4 de novembro, sexta-feira agora, no furor dessa semana do movimento eleitoral, ok? Então a gente vai fazer a leitura, somos poucas pessoas, eu vou deixar registrado aqui, depois se vocês quiserem acompanhar e reverem a palestra, vou falar agora sobre o sabor da minha própria emoção. Está mais pessoal, porque a gente está muito próximo, e eu gosto disso, né? Eu lembro que Dr. Ildefonso, que é um cara que eu admirei muito e admiro, continuo admirando, ele desencarnou com 94 anos, ele sempre dizia, esses modelos de palestras verticais, onde a gente fica lá na frente falando como um pretenso doutor, um sabedor de um conhecimento que a gente não tem, e os outros ficam como sentados no modelo bancário, né, aquele modelo vertical, onde a gente deposita como se fossem tábuas rasas as suas mentes, que não são, e a gente não interage com o outro. Com vocês aqui dá para fazer uma interação mínima, mas eu não posso fazer também, senão eu me perco, e a palestra vai ficar um grupo de estudo, um grupo de discussão, por isso que eu vou ter que seguir do jeito que normalmente eu faço. Claro que em um momento ou outro aqui tem tempo para perguntas, normalmente tem ou não? Não. Isso, mas ele sempre abre no final 5, 10 minutos para pergunta? Não é costume, é ok. Então vamos lá, vamos juntos no mergulho dessa mensagem e na medida que eu for lendo, baixem os preconceitos, baixem as barreiras de vocês. Repito, Marta não é nem de direita nem de esquerda, ela é do alto. Joana de Ângeles não é nem de direita nem de esquerda, ela é do alto. Ela nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, nem de centro-esquerda, nem de nada. Ela é do alto. O que vem do alto vai atuar no nível do que vocês conseguem perceber, captar. Tem gente que não consegue captar nada do que é belo, do que é bom. Ah, não, isso aí tem viés de interferência político-partidária. Eu lamento para quem olha desse jeito, principalmente a mensagem do dia 6, que foi essa que ele recebeu algumas mensagens no privado dele, dizendo, Marcelo, o que é isso? A benfeitora hoje escreveu muito a favor de tal. Não sei, ela escreve o que ela quer, eu deixo lá ela escrevendo. Então a mensagem de hoje diz assim, vocês que estão aqui me acompanhando no Instagram, que podem ficar até o final, eu agradeço, quem não puder ficar, a posteriori vão poder ouvir essa mensagem ao sabor da minha própria emoção. Ela começa assim, o título então, particularmente esse, foi dado por Marcel. Eu pergunto, Marcel, tem alguma inspiração aí de título? Porque ele já faz um trabalho tão duro de fazer isso, escrever, mandar, revisar, manda para a mansão, 4h30 da manhã ele já está escrevendo, 5 horas da manhã ele já está revisando, quando dá 6h20 já está na nossa WhatsApp, ele já manda na lista de transmissão. Aí eu ainda fico perturbando ele quando eu acordo, que eu vou ler, que eu faço logo sobre, mande um título aí, um título, para eu poder titular. Aí ele fala assim, ó, essa daí fica bem, Sociedade e Metamorfose. E eu gostei do título. Vamos aí. A quem se propuser analisar o diversificado mosaico do atual estágio evolutivo da Terra, não faltarão elementos para a percepção de uma complexa teia de interesses contraditórios, ora vigentes nos anseios de bilhões de indivíduos. Isso aqui é fato, né? Nós vivemos uma sociedade que é cheia de contraditórios, ou seja, pessoas que têm uma linha de pensamento para uma linha ideológica, outro grupo que tem uma outra linha ideológica. Pode ficar por gentileza, sente aí por favor, seja muito bem-vindo. Tem pessoas que estão vivenciando a anulação completa de tudo que está aí. Então nós somos bilhões de pessoas, hoje 8 bilhões de pessoas encarnadas, com várias visões da realidade que está posta. Nesse nível evolutivo que nos encontramos, a gente está no planeta de quê? Provas e expiações. Qual o degrau da escala de mundos que a gente se encontra? Qual o degrau? Qual o primeiro degrau? Primitivos. Segundo degrau, provas e expiações. Terceiro degrau, regeneração. A gente está passando para o mundo de regeneração. Quarto degrau, mundos felizes. E quinto degrau, os mundos celestiais ou divinos, de onde Cristo veio. Ele atingiu esse nível de evolução para poder reencarnar na Terra no mundo de provas e expiações há 2000 anos atrás. Então você imagina, Jesus é perfeito, é puro. Nós estamos no segundo degrau da escala evolutiva. Então o que está aqui, gente, não é muita coisa que preste não. Então a gente está no meio do caminho ainda da nossa jornada. Não tem negócio de pessoas melhores e piores, são todo mundo no mesmo barco. Claro, um ou outro com um pouquinho melhor de qualidade. Tem uns missionários que encaram como Chico, como um Gandhi, como outros missionários que vêm, como Irmã Dulce, que alavancam o progresso, mas eles também não são espíritos puros. Eles são espíritos em aprimoramento e que estão um pouco mais à frente do que nós, que evoluíram moralmente, do que é o maior
benefícios que eles podem ter, que é a caridade, o amor, a benevolência para com todos, a indulgência para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. Eu acabei de falar isso agora há 5 horas. Então, caridade é isso, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Então, como a gente parte da premissa que nós somos espíritos perfectíveis, por que perfectíveis? Porque todos um dia nós seremos perfeitos, relativamente perfeitos, não como o Pai é, mas a gente vai chegar num grau de perfeição. Então a gente não é imperfeito, porque imperfeito denota que a gente não pode ficar perfeito. Nós somos perfectíveis, ou seja, fadado a sermos perfeitos. Isso determinará o que determina isso? As nossas escolhas, a nossa vontade de se vincular com o divino que habita em cada um e expressar no mundo a nossa divindade. Só que a gente está muito mais sintonizado com o atraso evolutivo do que a gente ainda é. Por quê? Se eu estou no 2º degrau, eu saí de mundos primitivos, ou seja, eu era antropófago, comia carne humana. Eu estou mais perto do homem que come carne humana do que o homem que vai largar a carne, de comer carne, vai se tornar vegetariano, lato, ou vai tornar vegano. A gente está muito mais próximo da animalidade daquele que comia carne humana do que aquele que vai se desenvolver a ponto de não precisar de carne nenhuma, de viver de luz, de prana, pegando energia vital. Vocês entendem isso? Então a gente está mais perto ainda das trevas do que a nossa própria história de caminhada até aqui, do que do anjo. Mas em mim tem o quê? O anjo, e tem também o demônio. O demônio no sentido não do demônio das igrejas categóricas, daquele que divide, né? Diabolos, o que divide, aquele que separa. Então a gente tem em si a potência divina. O que é que a gente está cultivando? Vai depender do que vocês estão conseguindo olhar, do que vocês estão conseguindo descobrir dentro de cada um de vocês. Então, é normal a gente ter no planeta essas polarizações que não somam e não acrescem a nada. Só geram guerras entre irmãos, porque todo mundo é irmão. Porque quem foi que denominou que Deus era Pai? Foi Jesus. Os outros diziam que ele era a consciência suprema, que era isso, que era aquilo outro, mas Jesus disse que é Pai. Quando ele diz que Deus é Pai, o que ele faz com todos nós? Se ele é o Pai, a gente é o quê? Irmão. E como é que a gente fica brigando um irmão com o outro, né? Você gosta de A, eu gosto de B. Ele gosta de C, ele gosta de D. A gente fica numa revolta. O que é que está por trás disso? O nosso ego. O egoísmo é a origem de todos os males. O que é o egoísmo? Ismo, a doença do ego. Por nós estarmos adoecidos no que diz respeito à nossa condição egóica, porque está na questão 913 do Livro dos Espíritos, vocês podem dizer qual a origem de todos os males. Vide o egoísmo, e ali vocês perceberão a origem de todos os males. Então todo mundo aqui, em maior ou menor grau, é egoísta. Eu não estou aqui porque eu sou altruísta, nem porque eu sou caridoso, eu sou porque eu sou egoísta, já estou reconhecendo isso, e estou movimentando-me no sentido de criar em mim o espírito altruístico. Mas eu tenho que reconhecer que eu sou egoísta. Então o mundo que está aí fora é um mundo egoísta. É um mundo que olha para o próprio umbigo, é um mundo de pessoas adoecidas, pessoas que têm um movimento de individualismo exacerbado. Alguns têm mais lucidez e percebem, outros não percebem, acham que são bonzinhos, que são generosos, que são caridosos, mas eles não se conhecem, porque o grande problema da humanidade é o desconhecimento de nós mesmos. Nós não nos conhecemos. E a questão 919 diz qual é o meio mais prático de a gente poder conseguir conhecer o nosso caminho. Eu não tenho um ipsis verbis na mente como é a citação, mas é a questão mais clássica que tem. Já a resposta dos Espíritos é: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo, que atribui a Sócrates. Não foi Sócrates. Na verdade, isso está no pórtico de Delfos, e muitos filósofos da época entravam para conversar com a pitonisa, e estava lá: conhece a ti mesmo, conhecemos a verdade, e vocês conhecerem conhecendo a ti mesmo, conhecereis todas as verdades, conhecereis todos os deuses do panteão, né? Da época lá na Grécia e de Roma. O que eu quero dizer com isso? Essa movimentação inicial é para mostrar que a nossa sociedade está adoecida. O nosso tecido social é um tecido doente. E a gente precisa que temos um pouco mais de lucidez, não é melhor do que ninguém, um pouco mais. Porque tem o Espiritismo, que é o Consolador, que a gente está tendo essa bênção de estar aqui ouvindo sobre isso. O Espírito se comunica. Os nossos irmãos evangélicos não acreditam nisso, os católicos não acreditam nisso, o islamismo não acredita nisso não. O budismo não tem essa noção de comunicação, eles nem acreditam em Deus, eles acreditam na consciência, mas não tem o Deus do budismo. O hinduísmo sim acredita na reencarnação, mas quem se comunica com os espíritos são os umbandistas, os candomblecistas e os espíritas, de um modo geral. Claro que lá no catolicismo também tem mediúnicas fechadas e veladas, mas não é explicitamente dito. A gente tem esse poder, ou melhor, essa possibilidade, melhor dizendo, de ter contato com isso, com o livro dos Espíritos, com o Evangelho, com as comunicações de Joana, de Emmanuel, de André Luiz,
e a gente fica dentro do espiritismo, que seria o consolador prometido, criando briga dentro da nossa própria estrutura espírita. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, com esse movimento político que aconteceu. Como a gente tem tanto ódio armazenado, como a gente tem tanta rivalidade. Sabe o que é isso? É a sombra humana. E isso o Carl Gustav Jung vai falar. O nosso inconsciente, do meu, eu tenho em mim também um assassino, que fui um dia. Quando eu tiver representado em alguém algo que, por exemplo, fale do que a gente traz e que não quer revelar, que eu quero colocar aqui dentro desse negócio aqui, esconder, para ninguém ver, você se sente conectado, você se sente pertencente. São os jovens adolescentes que não têm as tribos, que eles se sentem pertencentes. Eu pertenço à tribo A, à tribo B, eu do time A, ao time B. A mesma coisa, nós somos crianças psicológicas, como Joana fala, nós estamos engateando, nós estamos na infância espiritual. Então, quando Marta chama a atenção para isso, olha a profundidade onde ela vai chegar. Ela continua dizendo: aclimatados a panoramas diversos da política e da economia. Olhe bem, ela começa dizendo que somos bilhões de pessoas contraditórios, com interesses contraditórios, não é isso? Acabei de explicar a você por que a gente vive assim. Aclimatados a panoramas diversos, no campo da política e da economia, da religião e da educação, o ser passa a reagir de acordo com os valores recebidos e sob impulso de seus interesses imediatos. Todo mundo tem interesses imediatos. Aquilo que coaduna, que sintoniza com o meu interesse imediato, eu me conecto, e é normal, faz parte. Você vai se conectar com aquilo que funciona para você. Você não vai se conectar com aquilo que não fala ao seu coração. Aquilo que fala ao seu coração, você vai se sintonizar. Se é coisa que expande, que cria mais, ou se reprime, ou se vai para o menos, vai depender do nível evolutivo que cada um de nós nos encontramos. Como nós somos desconhecidos de nós mesmos, é um monte de gente aí sintonizando com coisa que não leva a gente para canto nenhum, leva para o menos. E a gente não percebe, porque a gente tem um passado delituoso, de iniquidades e de dores, perpetrados na sociedade, quando a gente foi algoz de muitas pessoas. Hoje a gente pode estar sendo vítima, mas não tem vítima, não tem algoz, porque todos somos vítimas e algozes. Então, uma aliviada monstruosa. Quem é vítima hoje foi algoz um dia, não tenha dúvida. Quem é algoz hoje foi vítima um dia, pode ter sido vítima um dia, não tenha dúvida que é assim que funciona. Eu estou lendo um livro agora, falei hoje de tarde, Amor e Ódio, de Ivone Pereira do Amaral, psicografia dela, do espírito Charles. Os romances de Ivone e de Charles e de Bezerra de Menezes através dela e de Cândido Botelho, tantos espíritos que escrevem, são romances maravilhosos. E a história do livro de hoje fala de três pessoas, lá de 1847, século XIX, onde até Hipólito Leão Denis Arrivaio, quem é? Kardec, estava lá na trama, junto com quem? Victor Hugo. Estavam os dois, são citados, jantando com os personagens, porque um dos personagens, que é chamado Gaston, um homem que era um Apolo, um deus grego de beleza, inteligente, mas se perdeu por um caminho, foi aluno de Hipólito Leão Denis Arrivaio, quando ainda o espiritismo não tinha sido codificado. Foi em 1842, o espiritismo é 1857. Então ele era o professor desses rapazes e já era um homem de sociedade, Kardec, junto com Victor Hugo, que era um grande poeta, um grande literato e que tinha uma inserção social. A treta é tão desastrosa que aqueles espíritos passam por um processo de obsessão e que a gente via os outros benfeitores querendo destruir. Não entre no castelo, não entre, Gaston. O pai se materializava no bosque para dizer: não entre, filho. Ele viu o pai se materializar. No mesmo hora que ele saía, ele já era contaminado pela entidade que levava ele a sintonizar, entrar no castelo e criar a maior treta, que eu estou aqui agoniado, querendo acabar o livro, são 500 páginas, porque eu virei, agora eu entendo que a mulher de novela, essas coisas, é a fofoca. Como é que vai ser esse final? E ele escreve de um jeito que vai amarrando você. Eu digo: será que vai matar? Oh meu Deus, será que são os romances que têm valor moral por trás? Não é romance que você deixa, são os romances de Emmanuel, Há 2000 anos, 50 anos depois, A Vertente do Renúncia, Paulo Estevão, que você vê um romance desse, você sai depois embevecido do que ele toca as suas almas. Não é aquele coisa que fútil, vazia, que você fica na treta, mas não tem nada de valor agregado, como às vezes as novelas são, as séries às vezes são. Poucas são aquelas que acrescentam alguma coisa à nossa condição de espíritos imortais e que nos levam para um padrão de consciência mais ampliado. Tudo tem seu valor, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, dizia Paulo de Tarso, não é isso? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então a gente vai ver pessoas sintonizando com esse nível de vibração sombria e não percebe. E eu tenho alguns amigos que mandam mensagem para mim, que são espíritas, palestrantes, pessoas que estão em mediúnicos: Flávio, nós estamos vivendo uma obsessão coletiva, meu irmão. Eu digo: eu sei, e é assustador ver o que eu estou vendo aí. Se a gente não se cuidar,
a gente vai virar um país onde os irmãos aqui dentro pode ter aquela antifada, aquelas brigas que tem lá no Islã, aqui dentro, como se fossem pessoas que estivessem hebetados, radicais e fundamentalistas, que tem tudo que é lugar, tem radical e fundamentalista na esquerda, tem radical e fundamentalista na direita, para não ter dizendo aqui que eu estou falando sobre A, sobre B, tem radical em tudo, tem extremista de direita, extremista de esquerda, tudo que é extremo, eu não acho que sirva, eu sou do caminho do meio. O que é o caminho do meio? O que Buda dizia, você vai para o caminho do meio, as extremidades sempre afastam, olha o extremo, está afastado de cá? Tá. Quem está mais próximo da extrema direita? Quem está no meio. Quem está mais próximo da extrema esquerda? Quem está no meio. Essa transição de polarização fala do que nós trazemos no nosso coração. Nós somos polarizados, é certo, errado, é bom e mal, preto e branco, é pobre e rico. A nossa sociedade, ela tem uma forma de estrutura psicológica e de manifestação física baseada nessa física newtoniana, clássica, onde você tem as linearidades, as polaridades, o alto e o baixo, mas numa visão mais cosmológica, onde a gente pode contemplar a visão dos universos paralelos, da diversidade de possibilidade de expressão do ser, na sua forma. Por favor, minha lindinha, sente do lado de cá, porque eu olho para vocês só de um lado, viu? Pra não ficar assim, ó, eu vou lhe abandonar daquele lado sozinha, assim, ó, e aí outra vez eu dou uma olhada para você, tá? Aí eu lhe vejo. Então, nessa perspectiva, a Marta continua dizendo, eu estou falando sobre uma mensagem de Marta, minha irmã, você depois pode ver a palestra que eu estou gravando no meu Instagram, você vai lá, Flávio Nery de Azevedo, para poder me seguir se quiser, e no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo. Você também, irmã, chegue, seja bem-vindo, em nome de Jesus, à direita, sente aqui, os que estão à minha direita vão conseguir me ver mais. Então, isso, então vamos continuar. Ela continua dizendo, Marta, a mensagem dela, numa cultura que vem deteriorando o diálogo presencial, nada a estranhar numa sociedade que prima pela virtualidade. Vou tocar o barco. A manipulação de informações, olha como ela fala do dia a dia, muito bem elaboradas, conquanto falsas na essência, tornou-se ferramenta indispensável para grupos ideológicos se imporem na condução de mentes desacostumadas com a aferição da verdade. Meu Deus, quando eu li isso, meu Deus, Marta, você fala no meu coração, não tem como, você é um espírito, viu, gente, escreveu, não foi Flávio, foi Marta, benfeitora de Marcel, espírito de escola, não tenha dúvida, quem acompanha as mensagens dela, não tem dúvida, que esse espírito é um espírito que tem um nível evolutivo digno de nota, não é um Flávio Zé Ruela, que não tem uma evolução nenhuma, mas quando eu vejo um espírito escrevendo sobre isso, eu digo, meu Deus, como ela fala de um lugar que ela me representa, e ela continua, doutrinas religiosas, ela vai meter o pau em tudo, tanto nas denominações ideológicas, políticos partidários, quanto também nas religiões arcaicas, que fazem o que estão fazendo. Doutrinas religiosas arcaicas ainda possuem o condão de arrastarem massas de fiéis e crentes que se lhe atiram nos braços de orientadores eletrônicos, ou seja, que estão nas redes sociais, nas mídias, muito bem equipados de argumentação falaciosa para a condução do rebanho desavisado. Opa aí, não precisa a gente falar de nada aqui, gente, por favor. Eu sei que aqui na plateia tem pessoas de direita, eu sei que tem pessoas de esquerda, não é sobre isso. Centro Espírita a gente não fala sobre político partidário, para não me prejudicar. Não falei em nenhum momento da política, eu falei de partido, a pessoa ficar com dúvida, você é de que mesmo? Você fica tão neutro assim que eu não sei. Aí no fundo você, mas você é de que? Estou nessa linha aí também, estou nesse lado aí que você está. Pode ficar tranquilo, mas no centro eu não posso fazer isso. Porque a tribuna espírita não é um lugar para você fazer política partidária. Você pode falar da política, da filosofia, mas não se posicionar e nem fazer com que haja dentro do centro espírita dissensões, atritos ideológicos, porque vai gerar aqui dentro o que está lá fora. Claro que cada um de vocês tem suas linhas ideológicas de direita, alguns de esquerda. Uns são de extrema direita, que para mim é um problema, e tem uns que são de extrema esquerda, que para mim também é um problema. Extrema esquerda, extrema direita, no meu ponto de vista, aí eu posso opinar. Eu não estou falando que eu sou de área B. Extrema esquerda, extrema direita é problema. Para qualquer cidadão, vai ter problema lá, como vai ter problema lá. Então, eu sei que aqui tem pessoas de direita, de esquerda, de extrema direita, aqui talvez não, de extrema direita e extrema esquerda. Porém, não é o nosso escopo. Analisem ao sabor da própria emoção de vocês e fiquem de boa. O que tocar o coração, você vai dizer, pô, você falou do meu lado, da direita, aí falou da minha esquerda, aí falou da extrema direita.
Cada um interpreta do nível evolutivo que se encontra. Uns vão rejeitar, outros vão dizer, falou de A, outro falou de B. Aqui não é essa a proposta. A proposta é vocês trazerem clareza do que está acontecendo nos bastidores, porque há que se ter clareza. Obsediado não só tem pessoas ignorantes e incautos, não. Tem doutores, PhDs obsediados, tem palestrantes como eu, que posso estar obsediado, que tenho meus obsessores, que querem me destruir, e me inspiram de forma negativa algumas vezes, como no livro lá. O livro lá tinha entidade, não tinha Máscara de Ferro, obsediando Divaldo, querendo obsediar Divaldo, matar Divaldo Franco, que perseguiu ele por muitos anos, querendo levar ele ao suicídio, deu um soco nele, através de um outro ser. Se Divaldo quer Divaldo, Chico, não tinha entidade que não destruir Chico, como é que não tem que não quer destruir eu, um Zé Ruela desse? Então todo mundo aqui tem as entidades que querem destruir. O que a gente vai fazer é procurar não sintonizar com esse campo sombrio, procurando mergulhar para dentro, refletir profundamente o que é que eu estou fazendo na minha vida. Será que é esse o caminho que o Cristo pregou? Se você silenciar um pouco para ouvir o Deus interno, que não está fora, está dentro, ele vai sinalizar, meu filho, o caminho não é por aí. Mas a gente não sintoniza com Deus, porque Deus é luz, Deus é amor, Deus não é desamor, ele é a proposta da revelação do que é a plenitude da caridade. Se a gente não conecta com o divino, porque a gente não se autoconhece, a gente não se autoanalisa, a gente não tem mergulho para dentro, a gente não procura se refazer a cada noite, como diz Santo Agostinho na questão 919, procurando ver o que foi que você fez durante o dia, um balanço do que você fez, o que você deixou de fazer. Foi muito egoísta, você foi muito prepotente com aquela moça lá na cantina, você invadiu o sinal, poxa velho, você tá um cara bem egoísta mesmo, como seria melhorar isso, rapaz? Vamos tentar viver com mais leveza? Essa conversa é você com você mesmo o tempo todo, para vocês encontrarem a verdade, porque a verdade está onde? Dentro de vós. Buscareis a verdade vos libertará. Só que ele está buscando, eu estou buscando fora. Está buscando na viagem para Machu Picchu, na viagem para a muralha da China, ou então para o caminho de Santiago de Compostela. Tudo bem, isso é muito bom. Se você fizer um caminho desse para dentro, olhando para dentro, tudo é válido, tudo é lícito. Só que a gente não vive assim. A gente está vivendo nas distrações do mundo, nos acepipes, nos prazeres imediatos que alimentam os nossos instintos primários, e esquecemos. Quando eu falo aqui, eu falo de mim também, que eu também luto contra essas más inclinações que eu trago na minha conduta como ser humano comum e perfectível ou imperfeito. E ela continua dizendo que o tempo se esvai, tem que lembrar que até outro. Vamos lá, estou empolgado porque não tem ninguém me controlando e estou solto aqui no mundo. Vamos lá, então continuemos aqui, vocês que estão nos acompanhando, compartilhem a live para que mais pessoas tenham acesso, porque o tema aqui é bem importante para o momento histórico que nós estamos atravessando. Então, falei das doutrinas religiosas arcaicas, não é isso? E que ainda possuem o condão de arrastarem massas de fiéis e crentes que se lhes atiram nos braços de orientadores eletrônicos muito bem equipados de argumentação falaciosa para a condução de rebanho desavisado. Uma mídia massificadora surge com o advento da TV, ora em migração acelerada para as mídias sociais, robotizando bilhões de internautas em fascínio pelos 15 segundos de fama. Celebridades atormentadas se fazem paradigmas de incontáveis biótipos fragilizados pela ausência de uma consistente educação familiar. Ou seja, a gente fica seguindo celebridades que estão completamente atormentadas. Não vou citar nome, que eu estou fazendo uma palestra pública, mas quantas pessoas seguem de forma acéfala, ou de forma hebetada, ou como se fosse alguma celebridade da música, ou do teatro, ou da política, ou do futebol, que são pessoas completamente vazias de si mesmas, que não tem nenhum grau de maturidade emocional, psicológica, e tem aqueles homens como referência do que eles dizem para seguir a vida de vocês a partir daquilo. Você está bem conectado, meu irmão, gostei de você, está bem ouvindo mesmo aqui a palestra, está assim na cabeça, ratificando o que eu digo. É bom. A outra também que chegou ali, está com os olhinhos assim, meio de sono. Você dormiu hoje direitinho, irmãzinha? Não dormiu não, né? Está acabada, o olhinho dela está assim, ó, chega, está assim. Você já tem os olhos puxados mesmo, né? Ah, parece uma chinesa assim, misturado com... tem oriental aí, é? Não, é branquinha, mas tem os olhos puxadinhos assim, parecendo que misturou com chinês. Enfim, mas fique acordada. Vai ser bom para você. Você lá no fundo não está conseguindo ver direito, está atrás de uma máscara com óculos. Se ficasse mais perto de mim, eu conseguia ler um pouco sua energia. Minha irmã, seja bem-vinda. Sente aqui, por favor, do lado de cá. Muito obrigado. Então, continuando. Na perspectiva do que a gente faz na nossa vida, olha os referenciais que a gente tem, meus irmãos. A gente podia se pegar, claro que é difícil. Eu tenho outros referenciais menores do que Jesus, porque Jesus é muito distante de mim, eu sinto, né? Eu sei que ele é um Jesus que se fez humano, mas é tão distante de mim que eu prefiro pegar uns outros que são mais próximos. Olha quem é próximo, com ousadia. Francisco de Assis. Próximo de mim, imagina.
Por quê? Porque eu digo que ele é mais próximo. Porque Francisco, ele chegou a ser João Evangelista, viveu com Jesus há 2022 anos atrás, bebeu na fonte do Cristo, morreu de velhice, o único dos apóstolos que morreu não de morte trágica, consegue ir para a ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse, teve o privilégio de ser um dos apóstolos amados pelo Cristo, que Jesus tinha um carinho especial por João. Ele volta em 1200 e alguma coisa como São Francisco, o filho dos Bernardoni, e ali ele renuncia toda a riqueza, mesmo tendo vivido a riqueza do pai, as tabernas, as noites da Itália, lá de Assis, foi para a guerra achando que era lá combatendo com os outros, que ele ia conseguir encontrar o caminho. Depois ele cai no real, mergulha para dentro, faz um encontro com o self, com o divino, com o Deus interno, com o Buda interno, com o Atma, e revela-se o divino que ele é. E digo, se ele pode, eu também posso. Ele é mais perto de mim, porque ele veio atrapalhadinho e se melhorou. Eu olho para ele, eu não consigo olhar para aqueles que já estão prontos. Outro que eu tenho como referência, sabe quem? Saulo de Tarso. Olha, todo atrapalhado como Saulo, matou Estevão, apedrejou gente, perseguiu cristão, impiedoso, covarde, e depois ele virou Paulo. Olha, como é bonito, numa encarnação, o cara ser Saulo, assassino, perverso, e virar Paulo. Se ele pode, eu também posso. Sabe o que eu me espelho? Não me espelho em Jesus, eu me espelho com Emmanuel, Públio Lentulus. Vocês leram há 2000 anos? Se leram, sabe quem foi, um senador impiedoso, um senador vaidoso, que é Emmanuel, viu? O mesmo mentor de Chico. Ele foi Públio Lentulus. E voltou por ter sido o próprio bisavô dele, que era Públio Lentulus Sura, que perseguia os cristãos, era ele mesmo, os desafetos políticos, furava os olhos, cegava. Então, se Emmanuel, que foi Públio Lentulus Sura, veio como Públio Lentulus, foi depois, na história, um escravo romano no livro, 50 anos depois, e aí se redimiu, ficou nas catacumbas, foi educar os filhos dos patrícios romanos, trazer a filosofia que ele bebeu no saber dele, quando espírito imortal, quando ele foi senador romano, e ele volta depois com o padre Damiano, no livro de renúncia, de auxílio no espírito de escola. Quem não leu esse livro, não sei o que está fazendo aqui no Salvador, na Bahia, no Brasil. Está perdendo tempo. Os 5 romances de Emmanuel você tem que ler. Há 2050 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e Paulo Estevão. Tem que ler. Não sei o dia que vocês vão ler, mas bote como meta. São os livros mais lindos que vocês vão ler na vida de vocês. É livro você se emocionar do início ao fim. É uma literatura completamente de alto nível. E aí você vê Emmanuel volta como Padre Manuel da Nóbrega, lá com o Padre Anchieta, para colonizar o Brasil. E ele é hoje Emmanuel, mentor de Chico, que se encarnou, reencarnou em 2000 e está aí, vai aparecer daqui a pouco com 22 anos. Se a gente tem um ser humano desse que conseguiu fazer essa trajetória, eu também posso. Você pode, você pode. Se eu pego Jesus, eu não tenho esse parâmetro, já chegou puro. Ele é puro, não é isso? Ele tinha alguma mácula? Ele se conspurcou? Ele se maculou? Não, ele era impoluto, um ser espiritual, sem nenhum defeito. Então eu não vou me esperar em Jesus, ele é meu modelo a ser alcançado. Mas antes dele eu tenho esses micromodelos menores, que é Paulo de Tarso, São Francisco de Assis, olha que espíritos maravilhosos. E outros tantos que a gente podia aqui nomear, que fizeram uma trajetória de autoiluminação. Então a gente também pode fazer isso. Basta o investimento e a vontade firme no mergulho para dentro. E ela continua dizendo, a interação, esses parâmetros que a gente tem de pessoas, que eu estava falando sobre esses modelos que a gente tem de jogadores, artistas, políticos, o que quer que seja, religiosos, palestrantes, pastores, padres, não são esses nossos referenciais, são humanos, falíveis, cometem equívocos. Nos apeguemos a esses grandes nomes que mostraram que é possível a renovação interior, mesmo vivendo na dor, mesmo passando por perrengues, mesmo cometendo delitos. Maria de Madalena, para citar a mulher, olha que exemplo, ela me representa. Era uma prostituta, vivia na energia do sexo, tinha quem ela queria, viu que aquilo não trazia alegria para ela, o vazio essencial, encontra o Cristo e se torna Maria de Magdala, aquela que ficou até o final cuidando dos leprosos. Então isso é exemplo para eu seguir, para eu perseguir, que é possível a gente alcançar esses níveis de consciência, porque em você tem a Maria de Madalena, em você tem o Paulo, em você tem o Emmanuel, em mim tem também o Judas, que traiu Jesus e depois voltou como Joana d'Arc. Ele foi Joana d'Arc, a francesa martirizada e queimada, porque ele se redimiu tanto pelo equívoco que cometeu, o complexo da culpa fez ele voltar com uma média ostensivíssima lá na França e morreu queimada como sendo uma bruxa, porque tinha mediunidade. Olha a ignorância
da Inquisição, da raça humana. A gente é muito atrasado. Quando eu falo raça humana, eu falo eu também. Olha, a gente está no mesmo barco, é uma coisa triste. E o que a gente está vendo aqui no Brasil esses anos, esses meses aí, está horrível. Horrível de ver. Não sintonize com isso não. Vibrem. O que é que vocês fazem? Eu sei que as notícias chegam. O algoritmo manda tudo que você sintoniza. Se você é da linha do partido A, vai vir coisas daquele partido. Se você é do outro, vai vir daquele outro. Mas você tente olhar o outro também e não se contamine. Quando você vê aquelas coisas tristes de se ver na televisão, que eu estou vendo atualmente, meu Deus, eu digo, meu irmão, você está assim ainda, meu irmão? Ô pai, mas eu também tenho isso em mim, a algum outro nível. Vibra por ele, não fica rindo, escrachando, viralizando. Opa, aqui, que miséria, não sei o quê. Eu às vezes me pego nesse lugar. Aí eu faço, não, Flávio, ora e vigie. Você vai alimentar e retroalimentar o ódio, retroalimentar essas coisas de execrar irmãos nossos que são pessoas de sofrimento psíquico, mental ou energético, espiritual, para você ficar corroborando com esse processo de massificação, de dissensão, de separação. Não é o lugar que eu quero para mim. Então, você só faz isso se você estiver vigilante. Muitas vezes eu não estou, muitas vezes eu me pego mandando para os colegas da mesma linha ideológica que eu tenho, ó para aí gente, ó para aí, como é que pode isso? Aí eu percebo, Flávio, vamos vibrar, porque o nosso mundo está passando por uma obsessão coletiva, o Brasil e o mundo, está todo mundo vivendo uma obsessão coletiva. O que é obsessão coletiva, você sabe? Não sabe não, irmão? Oh, você é recente no espiritismo, é? Oh, então tem que falar com a linguagem para pessoas que estão chegando como ela. Como é seu nome? Gabriel. Oh, Gabriel, meu pai é Gabriel. Gabriel, você tem quanto tempo de espiritismo? Então veja porque o Dr. Delfonso falava das palestras que são assim, de mais proximidade. A gente pode tocar pessoas que às vezes não tem nem noção do que eu estou falando, estou falando uma linguagem aqui, achando que está atuando e atingindo todo mundo. Claro que a plenária é uma plenária heterogênea, diversa, e eu não tenho como atingir a todos, mas eu lhe diria, a obsessão coletiva, minha irmã, é um movimento de espíritos que são muitos daqueles refratários da época da Inquisição, da época das Cruzadas, que estão com ódio dos cristãos, estão nas literaturas espíritas, estão voltando para destruir o espiritismo. Muitos deles estão encarnados no meio de espíritas, estão obsediando líderes de diretorias de centros espíritas, obsediando palestrantes ou coordenadores de grupos de estudo, no intuito de criar um terror e um pânico. Você entende que tem espírito? Entende, né? Desencarnado? Sim. Existem pessoas lá que estão vinculadas ao amor, ao progresso, e uma massa e uma turba de espíritos que estão trabalhando para um insucesso civilizatório. E a gente está em sintonia, muitos de nós, com essa identidade. E é muito mais fácil, Gabriele, sintonizar com esses que querem o retrocesso do que sintonizar com os que querem nos elevar. Por quê? Porque os que querem nos elevar não encontram ressonância no nosso campo psíquico para a gente sintonizar com o amor, com a caridade, com a indulgência. Os que são trevosos conseguem encontrar em mim a irritabilidade, a raiva, a inveja, o ciúme. Não é mais fácil encontrar em mim isso do que encontrar o amor benevolente, o altruísmo, a tolerância, a paciência. Isso está em latência em mim, mas não está revelado. Quando a entidade que está aqui me perturbando, esse aqui é fácil, muito irritadíssimo, pega no calo dele, bota um cara para passar na frente dele e dá uma fechada para você ver o que ele faz. Aí o cara pega o carro, que é isso? Eu vou atrás de você, pega um carro, quer meter em cima, é mais fácil. Aí se o espírito de luz está do meu lado assim, ô filho, faz um processo de autoencontro, irmão. Não ouve não, só ouve de cá, ó. Não, eu quero forrar ele, eu vou desgastar com a vida dele, ele vai ver o que ele paga. E o outro está aqui tentando lhe ajudar, só que ele não interfere, ele lhe deixa no livre-arbítrio. De cá é audacioso. No livro dos Espíritos diz assim, por que o mal é tão prevalente ainda no mundo de provas e expiações? Porque o mal é audacioso e o bem é tímido. Então o bem fica lá, meio escondidinho, então a gente não sintoniza. Então eu quero lhe dizer, minha irmã Gabriela, se você entender, nós vivemos um movimento de obsessão coletiva, desde a África, a Europa, a América do Sul, a América do Norte, a Ásia e a Oceania. É coletivo. Alguns estão mais vigilantes e percebem e não vibram nisso. Outros conectam completamente. Eu quero tocar o terror, vamos tocar como Nero, como Hitler, tocar terror no mundo. E aí os espíritos obsessores ficam, isso aqui é material vasto, aqui eu não preciso nem me preocupar, basta tocar aqui no pescoço, aí já faz, ó, já bate no outro. É isso que a gente está tendo que ter um cuidado. Se você não estiver vigilante, você fica de joguete, sendo levado, como ela disse aqui, por entidades levianas e que pegam esses grandes que vocês têm como modelos de representação, desses ídolos que a gente tem aí fora, que são pessoas completamente desconhecidas de si mesmas, vinculadas à sobrevivência, ao utilitarismo, ao hedonismo, ao ter em detrimento do ser, que foi a palestra que eu fiz
no semestre passado, e a gente não entende por que a gente se perde. A gente se perde pela nossa própria incúria, pela invigilância, pela falta de mergulho para dentro, o autoencontro com Cristo interno. Se a gente estivesse nesse lugar, a gente estaria com uma sociedade doente, que ainda está, mas menos doente. A gente não dedica tempo para isso, para fazer meditação, para orar, deita na cama, faz o dia inteiro de trabalho, depois dormiu, o espírito nem desdobra, bate no teto, do teto não passa, está tão carregado o dia inteiro que já dorme, aí, não consigo. Eu digo, pô, eu queria tanto elevar as minhas esferas superiores. Como é que vai, Flávio? Você está aí, trabalhou o dia inteiro, não pensou em Jesus, não botou terra na sua vida em um momento, já vai deitando, nenhuma prece ao Senhor. Eu estou com sono. Aí o espírito vai para onde? Para um umbral, vai levando para os espíritos dos infernos. A gente dá aqui no seu campo, lá do seu lado da cama, diz, dormiu, agora ele é eu. Vamos lá, Flavinho, dá a mão, vem aqui. Aí ele leva para os lugares que são completamente de padrão vibratório baixo. Isso é porque a responsabilidade dele é nossa. A gente não vigia, não ora, não faz nada, fica o tempo todo oba-oba, achando que a vida é um oba-oba. Vamos em frente. Vai terminando o tempo. Meu Deus do céu, pensei que não tinha conteúdo, mas tem demais. Vamos embora, meu irmão. A interação social, eu vou acelerar a leitura, aqui foram 5 minutos. A interação social, ora diminuída pelo distanciamento nos últimos 2 anos e pelo rescaldo da pandemia do Covid-19, olha como ela toca em tudo, produziu estragos muito grandes nos relacionamentos entre marido e mulher, parentes, amigos, gerando dificuldades no resgate dos laços de afeto anteriormente nutridos. Sob ótica de diversas ciências sociais, humanas e biológicas, poderíamos localizar muitos quistos que ora imprimem uma marca de profunda amargura na sociedade terrestre, ainda em costura de seu tecido sensível, dilacerado pela virose destruidora. Mas, igualmente, poderemos destacar importantes avanços do homem e da mulher nesse mesmo período onde muita gente se reinventou. Foi mesmo, a pandemia foi um momento de crescimento para muita gente, foi muita dor, que a gente sabe que foi, mas a gente não pode negar o avanço tecnológico, o avanço das vacinas, o avanço que a ciência teve, e nos períodos de guerra normalmente isso acontece. Então, descobriu-se a importância da solidariedade. Abismos foram transpostos pela audácia de pessoas dispostas a ajudar pessoas. A solidão de muitos foi diluída quando se percebeu que a tragédia era e é comum a todos, necessitando da união coletiva para diminuir seus impactos. Foi branco, preto, pobre, rico, todo mundo, ninguém estava imune ao coronavírus. Então, o senso ecológico ganhou destaque num planeta que emite sinais alarmantes de desgaste e falência de fontes naturais. O povo não está vendo que nosso país, nosso planeta estertora, ele clama por um cuidado maior de nós humanos com a Mãe Terra. A Mãe Terra não aguenta mais ser espoliada, vilipendiada, maltratada. A gente precisa ter um olhar de manutenção da vida no planeta de uma forma mais ecológica. A gente não pode viver só no nosso prazer desenfreado, como se fossem inesgotáveis os recursos naturais. Há que se ter uma visão ecológica e de inclusão dos animais, das plantas, das águas, dos mares, na nossa cosmovisão, que nós somos espíritas, que entendemos que tudo isso faz parte da nossa condição de evolução espiritual, que faz parte do nosso processo de aprimoramento, né? E ela vai continuar. O senso ecológico ganhou destaque num planeta que emite sinais alarmantes de desgaste e falência de fontes naturais. A investigação científica caminha a passos de gigante, a medicina surpreende a cada minuto e a qualidade de vida, gente, deu um salto quântico nos últimos 100 anos, dilatando a longevidade corporal de maneira surpreendente. Olha os ganhos que ela também traz da positividade do momento histórico. A economia se diversificou em muitas áreas, mas o dinheiro gerado ainda não é aplicado, na sua maior parte, na geração de bem-estar e saúde, educação e cidadania. É muito dinheiro concentrado na mão de poucos, 5% das pessoas controlam quase toda a riqueza do planeta. Isso é muito dísparo. Não dá para viver no planeta de regeneração com essa lógica do que está aí posto no mundo moderno, né? Então, a indústria da guerra sorve grande parte desses recursos vultosos por persistir no homem um caráter profundamente belicoso. A guerra lá fora é a guerra que a gente trava dentro de nós. Não fique achando que é Putin com o outro lado do Zelensky, não. A belicosidade está em cada um. A guerra que tem lá é fruto da nossa guerra, que a gente não está percebendo o quanto a gente guerreia com nossos pares, com nossos familiares, o quanto a gente guerreia conosco mesmos. Nós temos um espírito muito belicoso, é preciso nutrir os valores que são
da ternura, do afeto, da gentileza. A gente precisa de mais gentileza nas nossas relações interpessoais. É preciso exercitar isso. De alguma forma a gente tem que sintonizar com isso. Como? Olhando para dentro. Então, a indústria de guerra absorve grande parte desses recursos lutosos por persistir no homem um caráter profundamente belicoso em conluio com suas imperfeições morais que ele insiste em ignorar. Olha o que eu falei. A gente não quer olhar para nossas imperfeições, a gente ignora. Não, eu sou isso. Olha para dentro, consegue perceber que você é arrogante, prepotente, egoísta, vaidoso, ciumento, individualista. Se vocês reconhecem isso, se você dizer, poxa, eu vou me deprimir, não. Eu reconhecendo a sombra, eu posso caminhar para a luz. Não tem como a gente caminhar. Algum aviso para poder parar? Mais ou menos, né, minha irmã? Tem 5 minutinhos? Sim. Pronto, vamos lá. A indústria da guerra, já falei. A disseminação da cultura proporcionou arrancar milhões de pessoas das trevas da ignorância. A alfabetização das massas deu acesso a milhares de jovens e adultos ao mundo das letras, e a internet produziu uma revolução tecnológica, cultural e de valores sem precedentes na história da civilização. E aí, a página agora é a última. Aqui, penúltima página termina. Há frutos doces e há frutos amargos. Olha o desfecho. Nessa imensa árvore sobrevivem galhos fartos de flores, mas acúleos venenosos inspiram cuidado no seu manuseio. Aí vem a parte bem positiva. Relações interpessoais fragilizadas por interesses passadiços. Uma sociedade devoradora de insumos, produtora de lixos em quantidades colossais, vítima da imprevidência e do desperdício. Mas muitas mentes estão trabalhando para reverter esse quadro. Missionários do amor, agora vem. Missionários do amor e da cultura já se encontram no corpo, ou seja, reencarnando desde séculos passados. Muitos estetas, filósofos, musicistas, políticos, religiosos, teólogos, cientistas, a serviço do Cristo para renovar o planeta no mundo regenerado que nós estamos fadados a ser. Queiramos ou não, você se regenerará. Se não se regenerar agora, vai ser de largo. A gente vai ter pessoas que não estão compatíveis com a vibração do planeta de regeneração. O que é que o pai faz? Olha, meu filho, dê chance. Você não está se reconciliando com o que é a proposta da regeneração. Vamos exilar você por um períodozinho no planeta aí que está periférico, igual à Terra? Vá lá. E ele vai viver um processo de resgate dos valores morais que ele não conseguiu encontrar aqui na vida no planeta Terra. E ela continua. Missionários do amor e da cultura já se encontram no corpo, operando em áreas delicadas do tecido social, apontando rotas alternativas. Falam o que vivem e vivem o que falam. Eu ainda não vivo o que eu falo. Muitas coisas que eu falo eu não vivo, mas eu quero viver um dia. Mas de tanto falar, não é possível que um dia eu não viva. Então eu vou falando, para um dia eu poder viver. Quem foi coerente e congruente com tudo que falava, pensava e fazia? Quem foi? Jesus. Pensava no amor, falava do amor e agia no amor. Eu não. Eu penso no amor, falo sobre o amor, mas eu não consigo ainda viver o amor como eu gostaria de viver. E ela continua. Falam o que vivem e vivem o que falam. Resgatam pelo exemplo a simplicidade franciscana. Usam do mundo o estritamente necessário, partilhando o pão com a massa de famintos. Ministram fé entre descrentes, sem os acorrentar às suas posições ideológicas. Olha que lindo isso aqui. Eles ministram a fé entre aqueles que são descrentes, sem os acorrentar às suas posições ideológicas. Mas a gente viu em algumas igrejas católicas e até em centros espíritas e até em igrejas evangélicas, uma partidarização do púlpito nas igrejas e nas tribunas. Isso não pode acontecer. O espiritismo, o catolicismo e o protestantismo não é para isso. Ali é para falar do Cristo, do Evangelho, e não para lutar por linhas ideológicas de A ou de B. A gente se perdeu, gente. Não podemos entrar nessa. Precisamos voltar à vigilância. Respeitemos as ideologias, mas não usemos os templos para fazer deles tribunas ideológicas. Então, desidratam a culpa para despertar em cada um senso de responsabilidade, porque algumas denominações religiosas implementam a culpa para, através da culpa, escravizar. É na época, lá na Idade Média, onde você tinha aquelas chamadas, como é que pagava, né? O dízimo não, as indulgências, né? Para ganhar um lugar no céu e tudo mais. E aí ela termina: apontam caminhos, mas não fazem um percurso com pernas alheias. Isso é interessante. Os espíritos estão encarnando de escola, olha, presta atenção, os espíritos estão vindo, os missionários, eles apontam caminhos, mas não fazem um percurso com pernas alheias. Eles ministram o saber, mas não se colocam no lugar do aprendiz, quando da época dos testemunhos, ele que tem que viver os testemunhos dele.
Estão no corpo, mas não são corpo. Joviais e otimistas, inoculam bom ânimo e otimismo por onde passam. Também choram, mas ocultam suas lágrimas para atenderem os desesperados sorrindo. Não rezam, repetindo chavões e fórmulas teológicas pré-fabricadas. Oram, dialogando de maneira natural com a divindade, íncita na intimidade profunda. E por fim, só falta isso, suas religiões são sua conduta. Enxergam o espinho, mas destacam a exuberância da rosa. Eles estão ao teu lado, caminham contigo na calçada e pegam o metrô e o ônibus que te transporta a cada dia. Não são anjos, são homens e mulheres cujos corações se deixaram tocar pela mensagem dele. Nem sempre esposam uma religião, porque optaram pelo cultivo da religiosidade. Se tombas, eles te levantam. Se choras, eles te consolam. Se triunfas, eles se regozijam contigo. Observem de redor e os identificará, simples como o lírio do campo e suaves como as pombas, são agentes de Deus, trabalhando e suando para uma terra melhor. Essa é a mensagem de Marta, publicada dia 4 de novembro de 2022, que eu espero que vocês possam vivenciar aquilo que eu venho tentando, e é muito difícil, mas o primeiro passo é uma vontade firme de que o roteiro a ser seguido deverá ser sempre o Evangelho do Cristo. Se vocês tiverem isso como base, sigamos aqueles que representam esse ideal do nosso Mestre, e assim vocês estarão seguindo no rumo seguro para a bem-aventurança, que é o nosso fanal. Eu agradeço a atenção de vocês, da minha querida que estava com sono, que se manteve acordadinha até o final, e de todos os outros que chegaram depois. A palestra estará disponibilizada no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo, no meu Instagram também será disponibilizado, e quem quiser o meu contato pode pedir aqui os coordenadores, que eu mando na lista de transmissão as mensagens de Marta também. Muito obrigado e muita paz. O senhor está no céu, eu estou aqui com você, você é tão jovem. Mais ou menos. 26? 30. Que idade vai. Olha que número é esse aqui, é 1? 5. 01. Quem és o primeiro? João Paulo Mata. Oi! Ele estava super atento, velho. Que bom, você merece, meu irmão. Esse aí me deu uma motivação. É um livro, foi? Foi. Qual livro? Eu vou pegar o livro. Ah. Vem aí, vai ver a coisa do mundo, não tem coisa melhor. Ele estava tão atento assim, ele merece, esse merece.